Se você acompanha os noticiários, é muito provável que você já tenha ouvido algo do tipo: o Ibovespa fechou o dia com 94 mil pontos. E você pode até não entender, mas desconfia que seja algo importante. De fato, você não está errado. Mas afinal, o que é o Ibovespa? Olá! Nesse vídeo, você vai conhecer tudo o que você precisa saber para tomar boas decisões de investimentos sobre o que é o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, também chamado de Índice Bovespa. Ficou interessado no assunto? Então deixe seu joinha, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e ative aquele sininho ao lado do botão de inscrição para receber notificações sempre que um novo conteúdo for postado. Quanta informação sobre o mercado financeiro surge nos noticiários diariamente. É uma verdadeira enxurrada de reportagens e comentários sobre a bolsa, sobre o dólar, sobre o barril de petróleo e aí por diante. Posso dizer com convicção que, em meio a esse mar de informações, você já viu falar do Ibovespa mais de uma centena de vezes, geralmente sob a opinião de especialistas que comentam sobre as oscilações do índice e sobre como isso impactou o mercado naquele determinado dia. Aí você fica se perguntando, mas o que é esse tal Ibovespa? O que ele tem a ver com a economia do nosso país? Se você se faz essa pergunta, saiba que não está sozinho, pois a maioria dos brasileiros ainda desconhece esse tipo de ferramenta no mercado de renda variável. Então, vamos ao que interessa, descobrir o que é o Ibovespa. O índice Bovespa é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, a Bolsa de Valores brasileira. Ele foi constituído em 1968, mas sofreu alterações significativas ao passar do tempo, principalmente na forma como o índice é composto. Esse índice funciona como uma carteira hipotética de ações. Ao entrar na Bolsa de Valores hoje, o investidor pode negociar papéis de quase 500 empresas na B3. Diante desse cenário, como seria possível obter uma fotografia da Bolsa de Valores? Com tantas empresas disponíveis, pode ser um pouco difícil entender qual é a situação real do mercado de ações como um todo. Se está caindo, se está subindo ou se está andando de lado. Por esse motivo, foi criado o índice. Ele tenta representar, em tese de forma fiel e eficiente, o comportamento médio do mercado acionário. Hoje o Ibovespa é calculado em tempo real, levando em conta todas as negociações realizadas no que é chamado de mercado à vista. Atualmente é composto pelas ações de cerca de 60 empresas, podendo variar conforme o desempenho da bolsa como um todo. Em suma, podemos entender o índice Ibovespa como um termômetro. Ele tenta indicar a performance média da bolsa. Se o Ibovespa cai, assumimos que o desempenho médio das ações brasileiras, na verdade das ações que compõem o índice, também caiu. Se o índice subiu, estamos diante de um bom resultado dos papéis que compõem o Ibovespa. E essa dinâmica é muito importante para entender o funcionamento do mercado financeiro. E o que são os chamados pontos do Ibovespa? Isso é mais fácil de entender. Se o investidor quisesse replicar o índice, buscando o seu desempenho, precisaria desembolsar uma determinada quantia em dinheiro. Vamos assumir que, em um período específico, a Bolsa de Valores esteja avaliada em 60 mil pontos. Isso significa dizer que esse mesmo investidor precisaria 60 mil reais para replicar as ações do Ibovespa na sua carteira. Nesse caso, cada um ponto equivale a R$1. Simples, não é mesmo? Mas isso não significa que basta apenas comprar as ações do índice e ponto final. Como ainda vamos ver, a composição do Ibovespa varia com o tempo e não possui a mesma quantidade de papéis para cada uma das empresas. Ou seja, o índice traz uma pequena participação de várias companhias de capital aberto. E todas possuem o seu impacto no Ibovespa, umas mais do que as outras. É por isso que é normal ouvirmos dizer que determinada empresa puxou o índice para cima ou determinada empresa puxou o índice para baixo. Isso significa dizer que, apesar de várias empresas participarem do índice, uma companhia de grande relevância para o Ibovespa forçou, entre aspas, o desempenho do índice como um todo. Isso geralmente acontece com as grandes empresas, aquelas que possuem uma grande participação no Ibovespa. E isso, como vamos ver a seguir, é muito importante para o mercado de ações. Por que o Ibovespa é importante? Diante do seu funcionamento, podemos entender que o Ibovespa acaba funcionando como um termômetro de otimismo e pessimismo para a Bolsa de Valores.
Ele não reflete diretamente o desempenho econômico nacional, mas reflete bem as expectativas dos players de mercado em relação ao futuro das empresas do país. É como se o mercado tivesse emoções. Se a maioria dos investidores se torna otimista em relação ao desempenho futuro das empresas e sobre a economia como um todo, o Ibovespa tende a refletir esse otimismo. E quando há muita incerteza e cautela no ar, o Ibovespa também tende a refletir os temores dos investidores. Como é composta a carteira do Ibovespa? Para compor o índice Ibovespa, as empresas listadas em bolsa precisam atender a alguns critérios. Esses critérios estão detalhadamente explicados no segundo link na descrição desse vídeo, no próprio site da B3, mas eu vou resumir aqui para você. As ações precisam ser negociadas com regularidade, ou seja, estar presentes em pelo menos 95% dos pregões dos últimos 12 meses. E o valor negociado pelas ações precisa ser financeiramente relevante, representando ao menos 0,1% do volume total negociado nos últimos 12 meses. Além disso, o Ibovespa também possui alguns critérios de exclusão. São eles: não considerar ações de empresas em recuperação judicial e não considerar as penny stocks, que são ações com cotação média inferior a R$1. Com base nesses critérios, as empresas são selecionadas e ordenadas de acordo com o que é chamado de índice de negociabilidade. Esse indicador considera tanto a quantidade de negociações realizadas quanto o volume financeiro gerado. Assim, são incluídas na carteira teórica as ações que representam, de forma cumulativa, 85% das negociações ocorridas no período. Vale ressaltar que o peso de cada ação na carteira também é variável. Ele é calculado com base no valor de mercado total das ações disponíveis para negociação, o que é chamado de free float. Ou seja, quanto maior for o valor de mercado de uma empresa, maior tende a ser a sua participação. Contudo, uma ação não pode ultrapassar o limite de 20% do total, o que poderia ocasionar um desequilíbrio indesejável no índice, por esse ficar demasiadamente concentrado. Além disso, a composição do Ibovespa é reavaliada a cada 4 meses. Cada rebalanceamento é válido para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro. Ao final de cada um desses períodos, os critérios de inclusão e exclusão, bem como os pesos de cada ação, são reavaliados, forçando um rebalanceamento. Será que vale a pena investir para replicar o resultado do Ibovespa? Esta é certamente uma discussão que renderia um vídeo só para ela. Porém, vamos tentar trazê-la de forma resumida para esse vídeo. Toda essa discussão gira em torno de uma afirmação perigosa que diz que, no longo prazo, o CDI supera a Bolsa de Valores. O CDI, para quem não sabe, é um indicador que praticamente espelha a taxa Selic. A taxa Selic, por sua vez, é a taxa básica de juros da economia. Esse indicador é utilizado como parâmetro para os investimentos mais seguros do país. É por isso que dizemos que os ativos atrelados ao taxa Selic ou ao CDI são os ativos livres de risco, como o Tesouro Selic. O Ibovespa, mais precisamente o ETF BOVA11, que é um ETF que replica a carteira do Ibovespa, é um ativo de renda variável e apresenta certos riscos para o investidor. Por exemplo, no auge da crise de 2008, o Ibovespa caiu pouco mais de 50%. E o investidor que tivesse vendido as ações no auge do pessimismo teria perdido exatamente esse valor percentual. Diante desse cenário, muitos investidores podem questionar: bom, se o Tesouro Selic é mais seguro e ainda oferece uma rentabilidade maior que o Ibovespa, por que investir replicando o Ibovespa? Esse questionamento até parece fazer sentido, porém, somente se levarmos em conta a composição histórica do índice Ibovespa e as suas antigas regras de composição. Deixa eu explicar melhor. Até 2014, as regras do Ibovespa eram diferentes e acabavam priorizando muito a liquidez em vez do valor de mercado. Isso significa que algumas empresas, só por serem muito negociadas, poderiam entrar no índice a despeito de sua qualidade ou do seu valor de mercado. Além disso, o índice Ibovespa possui uma carteira muito mais concentrada do que atualmente. Ao final dos anos 90, por exemplo, somente as ações da Telebrás representavam 43% do índice.
O IBRX50, que é um outro índice do mercado acionário brasileiro, que, por sinal, possui regras de composição de carteira muito similares às regras atuais do Ibovespa, venceu o CDI desde a sua criação, em janeiro de 1996. Isso reforça a tese de que, se as regras atuais do Ibovespa tivessem valendo desde o início do Plano Real, o Ibovespa teria sim superado o CDI ou a taxa Selic. Tudo isso quer dizer que o Ibovespa, no final das contas, é um índice justo e interessante, mas que passou por percalços no caminho. Mas ele tem, sim, um grande potencial de espelhar o desempenho do nosso mercado se continuar evoluindo da forma como está. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.